Brooks Agnew é um engenheiro mestre, serviu por 4 anos na Força Aérea dos Estados Unidos, trabalhou para várias empresas da Fortune, é autor de 12 livros impressos com 7 best-sellers, é o apresentador da rádio X-Square, está organizando uma expedição para buscar a entrada para o interior da Terra a partir do Polo Norte. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura sobre a agenda global, política, extraterrestre, humana. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo, Brooks, à Exopolítica hoje. Estou muito feliz por estar aqui. É um prazer vê-lo novamente, Michael. Já se passaram muitos anos. Eu lembro que você veio, fez uma das conferências no Havaí conosco. Acho que deve ter sido por volta de 2008, 2009. Lembro. Isso foi há muito tempo. O que você tem feito desde então? Nossa, vamos ver. É claro que eu escrevi 12 livros, terminei a série Arco de Milhões de Anos, que foi uma série de 4 livros sobre como as 44 culturas antigas se sentiam sobre a origem e o destino da Terra. Aprendi muito. Depois de terminar, eu percebi que essas culturas antigas tinham um tema em comum. Elas sentiam que a Terra era uma coisa viva, que tinha uma consciência e que a humanidade tinha uma relação simbiótica com a Terra. Quando eles eram bons, a Terra os abençoou. Quando eles eram maus, a Terra teve uma reação alérgica contra eles. Então eu escrevi uma série de livros, uma trilogia chamada Nascimento. Trilogia é um jogo de palavras, Nascimento de uma Nova Terra. Então, é um romance, mas tudo nele vem daquela história antiga e fez uma ficção científica de ação, uma espécie de livro do arrebatamento, do fim dos tempos, sobre como o planeta Terra decide, depois de 8 bilhões de pessoas no planeta, metade delas são boas, metade delas são más, ela decide se dividir de volta em suas formas originais, uma terra espiritual, uma terra física. A humanidade se divide com a Terra, então é um grande passeio, ação, aventura. Recentemente negociamos a venda dos direitos para o filme para a Amazon, então estamos satisfeitos com isso. Eu gostaria de saber mais sobre a Arca de Milhões de Anos. Isso parece fascinante. Como você conseguiu os dados para isso? Foi baseado em trabalho de campo, olhando para textos antigos? Na verdade, eu tive uma coautora, A.J. Clark, ela me abordou, acho que foi em 2001, eu tinha terminado a palestra sobre algo que eu não lembro, mas ela se aproximou de mim depois da palestra, disse que tinha uma ideia para um livro que eu, claro, escrevi muitos artigos para revistas, mas nunca escrevi um livro. Eu pensei, bom, isso foi legal, sabe? Mas então ela me mostrou uma foto, essa foto, ela disse, o que você acha que é? Eu disse, bom, parece um acelerador de partículas. E ela disse, bem, foi o que eu pensei também. Mas vem de um pergaminho da Babilônia, 5.000 anos. Eu fiquei, bom, você tem minha atenção. Então começamos a trabalhar na Arca de Milhões de Anos e acabou sendo o volume 1. E honestamente poderíamos terminá-lo. Eu disse a ela, bom, conseguimos, escrevemos um livro. Como você compraria 5 cópias? Eu compraria. Mas tinham outras coisas em mente. O livro foi para o top 40 em todos os livros vendidos. Ganhamos muito dinheiro com isso. Para que o livro pudesse viajar pelo mundo, reunir nossos próprios dados e produzir mais 3 livros. É realmente uma pesquisa em primeira mão. São muitos textos de outras pessoas que usamos. Temos uma bibliografia enorme. Primeiro volume, nossas próprias fotografias originais, análises. No que diz respeito à sua pesquisa sobre os Nefilim, os registros bíblicos, alguns desses trabalhos, você foi a algumas dessas bibliotecas naquela região? Sim, nós fomos para o Egito, China, Japão, México. Nós viajamos por tantos países quanto pudemos. O que encontramos foi evidências de uma civilização antiga que não eram os egípcios, foi muito tempo antes deles. Encontramos muitas evidências em todas as culturas que visitamos
de gigantes, de interação com o que eles chamam de os iluminados. Eles não eram realmente chamados de extraterrestres, mas eram chamados de fora do mundo, em sua língua, e eles viriam para sua cultura, ensinariam coisas como espaço e arquitetura, pecuária e agricultura, claro, guerra. Pensamos que o tema era muito comum, também alguns de seus aspectos eram muito comuns. Descobrimos que não só havia uma tribo de gigantes chamada Nefilim, mas também havia Nefilim que eram anjos caídos, eram verdadeiros forasteiros que vieram aqui com a responsabilidade de cuidar da humanidade, garantir que não tropeçássemos o dedo do pé, fôssemos extintos. Eu acho que eles se empolgaram e fizeram o que todos nós fazemos, que é se apaixonar pelas mulheres da terra, e bem, o resto é uma história terrível de um Deus ficando chateado com isso, inundando a terra, e aquelas linhagens sobrevivendo até hoje, tentando ainda governar o mundo. Você talvez apenas esclareça exatamente quem são os Nefilim em relação aos anjos caídos? Claro, você tem outro grupo, como os anjos justos, que eu estou no livro do Enoque, descreve isso. Então, apenas nos explique esse elenco de seres sobrenaturais que tem manipulado, controlado a humanidade nos bastidores durante milênios. Você conhece todos os escritos, registros antigos que usamos para escrever a série da Arca, incluindo, é claro, a Bíblia, seus textos antigos, traduções que pudemos encontrar? O que descobrimos é que quando você sai, não sei, de Gênesis, capítulo 6, você é apresentado a 5 raças, nenhuma das quais é daqui, são todos de outro mundo. Uma vez você percebe que você vê a interação entre Deus, sua criação, essas outras raças que eu acho que se envolvem geneticamente com a raça da humanidade. O resultado foi bom. Alguns os chamam de abominações, alguns os chamam de híbridos, mas com certeza eles eram anomalias genéticas. Não demorou muito, apenas algumas centenas de anos, eles praticamente dominaram o mundo. Então, você vê Deus limpando o mundo com um dilúvio, você pensa que tudo bem, isso aqui vai, apenas alguns capítulos depois, alguns livros depois, os Nefilim estão de volta. Então, você vê que esses estrangeiros tinham a capacidade de deixar o planeta. Eu acho, enquanto o dilúvio estava acontecendo, depois retornar, entrar no planeta para se proteger, então sair no fim disso e reafirmar a sua influência. Então, isso é algo que eles tinham em mente, eles tinham uma missão, eles tinham uma razão pela qual queriam fazer isso. Não apenas para o seu próprio entretenimento, era uma espécie de guerra contínua que foi descrita não apenas no livro do Apocalipse, mas em outros livros da Bíblia, textos antigos, onde houve uma guerra no céu, uma guerra no espaço. Essa guerra acabou vindo para a Terra e ainda estamos lutando. Eu sei que tem havido vários autores, Paul Wallace, Mário Biglino se destacam por terem discutido ou apresentado muitas evidências bíblicas mostrando que os Elohim eram Yahweh, que era descrito como Deus no Antigo Testamento, que na verdade ele faz parte de uma pluralidade de seres Anunnaki que disputam o poder sobre a humanidade há milênios. Sabe, qual é a sua posição em termos desses diferentes seres? Você sabe se o que chamamos de Yahweh, Jeová, Alá, você conhece esses seres, supostamente esses como Elohim, ou os anjos caídos, Nefilim? Onde você está nesse poço? Eu tento abordar tudo de um ponto de vista científico. Eu sou uma pessoa orientada por dados. Eu sei que a observação pessoal é um fato, mas eu prefiro fatos corroborados. Eu realmente
prefiro fatos que eu posso validar com máquinas ou com tecnologia. Então, isso me leva a talvez ser mais crítico em relação a essas histórias, mas vejo muitas evidências, não apenas na arquitetura, mas também no propósito das sociedades. Agora, uma coisa é construir belos edifícios, mas outra coisa é ter uma cultura praticamente primitiva, ou seja, seus caçadores-coletores, ou você ter um alcance limitado com a sua sociedade, talvez 200, 300 mil pessoas, 1 milhão de pessoas no máximo, por centenas de anos, 500, 600 anos, e ainda assim, aqui estão esses magníficos, essas peças de arquitetura que, com tudo o que a Terra poderia jogar contra eles, é preciso se perguntar por quê? Por que isso não lhes trouxe nenhum benefício em sua época? Se eles fizessem isso, por quê? Qual foi o motivo? O único motivo que eu posso validar ao longo do tempo é que eles precisavam construir algo que durasse até hoje, para que perguntássemos por que essas coisas foram construídas, por que algo sobre a nossa presença nessa terra, a nossa presença individual, humanos, somos seres realmente antigos, temos eras de idade, embora tenhamos uma expectativa de vida de 50, 100 anos, temos muitos deles com o passar do tempo, ao longo de eras, ganhamos experiência, sabedoria. Quanto mais podemos recordar essa sabedoria, experiência de uma vida para outra, maior se torna a nossa sociedade, maiores se tornam as nossas descobertas. Eu não acho que foi realmente até começarmos a olhar para trás, ver pirâmides e complexos e padrões estelares construídos nos layouts da cidade que começamos a fazer perguntas: de onde viemos, por que estamos aqui, qual é o propósito de estar aqui. E o que eu percebi que a Terra, estranhamente, o suficiente, porque procuramos 25 mil anos-luz em todas as direções da nossa galáxia, com detalhes bastante profundos, não há nada como a Terra. Esse é o maior espetáculo do universo. Então todas essas raças sencientes estão vindo para cá, porque esse é o campo de batalha bem aqui, na Terra. Certo? Então podemos ter vários extraterrestres visitantes diferentes desempenhando esses papéis na criação da religião. Agora você levantou um ponto muito bom, porque, sabe, eu faço a pergunta às vezes, você se lembra... Colombo veio aqui para quem estava aqui quando ele chegou. Estamos falando sobre os povos indígenas, os americanos, nativos americanos, certo? Os Cherokee, os Blackfoots, Apache, eles estavam todos aqui. O que eles estavam fazendo? Eles estavam se matando, eles viajaram centenas de quilômetros e limpariam uma vila inteira até a última criança. Não era como se houvesse uma escassez de búfalos ou peixes, não era como se não houvesse framboesas suficientes onde eles moravam, porque seus deuses lhe disseram para fazer isso. Então, quem eram os seus deuses? Os ETs. Eram esses seres altamente avançados que viviam entre eles. Então você tem que se perguntar, caramba, se você queria dominar o mundo, era muito mais fácil quando estávamos atirando flechas, andando a cavalo, naquele momento. Agora, isso não é o objetivo deles. O objetivo não é dominar o mundo. O objetivo é fazer o mundo lutar contra si mesmo. Eles vivem dessa energia negativa, eles a absorvem. Quanto mais raiva eles podem construir em um planeta mais feliz, eles são. Estamos vendo isso acontecer ao nosso redor. Então, sabe, quando está falando sobre aquela energia negativa, algumas pessoas falam sobre um tipo de energia que é gerada para que esses diferentes visitantes ETs criem religiões, incute esse tipo de ética de guerra em certas religiões. Sabemos que faz parte de, sabe, a maneira como algumas das religiões operam, que você acabou de descrever. Mas então você tem as religiões contrárias. Você tem, exemplo, o Egito, você tem Jesus, Palestina, você tem Buda,
que ensina amor, compaixão, empatia. Então estamos falando de um grupo diferente de extraterrestres tentando trazer um conjunto compensatório de valores e comportamentos. Na verdade, isso foi o conjunto original para criar uma sociedade amorosa, divina, quase celestial, mas é a energia avassaladora desses outros forasteiros que vêm e criam religiões. Lembre-se de que Jesus não criou uma religião, nem Buda. Mas quando as religiões são criadas, então há o conflito inerente. Uma das coisas que esses grandes professores ensinaram é a eternidade da alma humana. Uma das coisas que aprendemos na matemática e na geometria sagrada desses antigos ensinamentos superiores, algo chamado Merkaba, o flor da vida, que percebemos que está ligado a um princípio chamado de sequência de Fibonacci, mas a sequência de Fibonacci não é apenas uma direção, é em duas direções. A energia no sentido anti-horária é conhecida pelos antigos como energia feminina, ou energia criativa, uma energia amorosa que cria harmonia, cria uma compreensão mais elevada, cuidado, benevolência e caridade. A energia no sentido horário é a energia masculina que está dominando, é violenta, é destrutiva. O que vemos nessas religiões que são orientadas patriarcalmente, credo, energia masculina, são todos destrutivos, todos odeiam as outras religiões. Não há tolerância neles. Definitivamente há esse tipo de elemento competitivo, bélico, em muitas das religiões. Você diz que conhece aqueles semelhantes a Cristo, figuras semelhantes a Budas, eles aparecem, estabelecem uma maneira de pensar, não estabelece uma religião, mas alguém vem atrás deles, se apropria dessa ideia e cria, sabe? No cristianismo, eu sei que você teve a guerra justa, ética, você teve as cruzadas supostamente espalhando o cristianismo, que era totalmente diferente de tudo. Jesus e Yeshua, eles não gostam de espalhar a religião pela espada, mas é assim que a religião se espalha nesse mundo. Infelizmente. Isso é verdade. Há um livro que foi muito influente para mim, eu só sei o que você achou, livro de William Brantley, Os Deuses do Éden. Ele falou sobre questões semelhantes, você sabe, sobre seu livro, o que ele tinha a dizer sobre essa história que ele chamou de guardiões, custodiantes, que o livro me pegou de surpresa, porque eu estava esperando, sabe, Deus descendo, colocando Adão aqui, depois trazendo Eva, sabe, todo o julgamento, tudo aqui, não era disso que estava falando. Ele estava dizendo que Adão e Eva eram os deuses. Ele estava dizendo que seus descendentes, que na verdade somos deuses em embrião e que fomos desviados por toda essa corrida tridimensional, por brinquedos, riqueza, tudo do qual fomos desviados, nosso propósito original. Isso é interessante. Uma leitura muito diferente do que eu ouvi, eu tirei. Mas eu sei que ele falou muito sobre essa história meio semelhante ao que descrevemos, envolvendo esses seres. Você fala sobre o livro de Enoque e isso parece ser algo muito importante para a Arca de Milhões de Anos. Você descreve os 200 originais, acho que anjos caídos que chegaram. Você diz isso daquele original, 200 que sobreviveram, 4 ainda estão vivos. Você aponta suas diferentes localizações. Você pode nos contar sobre isso? O principal líder dos caídos era um anjo chamado Simzer. Tem várias grafias diferentes, mas era evidentemente o chefe dos vigilantes. Então havia, vamos ver, Azazel, havia alguns outros, tinham talentos diferentes. Eu também iria mais longe, diria que eu acho que no livro eles não foram realmente mortos, foram presos. Eles foram enrolados em correntes, enterrados na terra ou enterrados sob a água. Há rumores de que algumas das cavernas profundas
ao longo da borda do Eufrates foram realmente aprisionados em algumas dessas cavernas. Agora o Eufrates está secando, algumas dessas cavernas estão sendo expostas. Há a possibilidade de que alguns desses anjos, antigos vigilantes, possam ser libertados na terra novamente. Eu acredito, não estou sozinho nisso. Esse anjo ainda está aqui, ele ainda está na terra, mesmo que eles são poucos, são incrivelmente poderosos, têm uma sabedoria tremenda, sabem como o sistema funciona, sabem como corromper os homens, sabem como tornar os homens poderosos, gananciosos, sabem como explorar essas forças das trevas. Essas forças podem ser muito abençoadas para as pessoas que seguem. Não pense que Lúcifer apenas deixa todo mundo miserável. Ele não faz isso. Se você orar para ele, ele responderá as orações, te deixará rico, lhe dará uma voz de ouro, dará a você um rosto lindo, ele fará a câmara amar sua presença por um tempo. Então, ele irá aceitá-lo de volta. Ele sempre trai. Mas estamos vendo indivíduos nessa terra que desafiam qualquer descrição. Quão perversos, quão ricos eles se tornaram, quão intocáveis eles andam impunemente. Podem matar, podem violar, podem roubar de quem quiserem e nada acontece com eles. Esse é o encanto que vem sobre eles através dessa cobertura sobrenatural que esses anjos caídos podem exercer. Você mencionou alguns locais, você mencionou a montanha Cheyenne na Antártida, que foi curiosa para mim. A montanha Cheyenne é onde você realmente tem uma grande continuidade de instalações governamentais. Então, supostamente, é aqui que os patriotas que estão associados à facção Trump venceu a facção eleitoral de 2020, de que a montanha Cheyenne deveria ser o último reduto para isso e tal, mas você está dizendo que é aqui que um desses anjos caídos tem a sua base? Eu escrevi uma trilogia de livros chamado Nascimento. Nessa trilogia, a força inconsciente Semyaza, ele está escondido na montanha Cheyenne e está comandando vários generais. Um deles é o general Miley, que na verdade processa a guerra entre os planetas. Os dois planetas vão para a guerra, eles se separam. Então, eu não tenho certeza disso, mas eu conheço os lugares profundos nas montanhas que são protegidos. É o lugar onde, também na Antártida, talvez a localização de um desses anjos. É por isso, os líderes do mundo, o emissário do Papa, você conhece esses homens ricos, poderosos, é por isso que eles vão para a Antártida. Não é para ver pinguins, é para encontrar esse anjo cara a cara. Bom, a Antártida é conhecida por ter algumas dessas bases antigas com forças muito poderosas. Todo tipo de êxodo nazi foi para a Antártida no final da Segunda G, construindo uma vasta infraestrutura. Há muito apoio para isso. Eles tiveram ajuda, então não é surpreendente que teria sido um anjo caído lá, que tenha, mas sim a montanha Cheyenne, a conexão é muito interessante. Então, esse tipo de coisa levanta a questão, se você saiu dos 200 anjos caídos originais, há 4 deles restantes, então, o que isso sugere? Eu acho que estamos provavelmente nos tempos mais perigosos que já estivemos. As armas são muito poderosas, são muito rápidas e um erro seria devastador para a população, a humanidade. Mas não é apenas a destruição que viria do lançamento de uma dessas armas. Uma arma ou uma arma nuclear, uma arma biológica, não é apenas a destruição, é o terror que vem disso. É o medo que se espalha por todas as sociedades, que nós realmente nunca relaxamos, nunca pensamos, sabe, que finalmente conseguimos, finalmente temos mais do que precisamos. Não podemos apenas atender às nossas necessidades, podemos talvez tirar férias, podemos, na verdade, sabe, comprar uma segunda casa, podem ter sucesso toda vez que a classe média chega a esse ponto. Os governantes do mundo
destroem, eles acabam fazendo isso de novo. Em 2008 eles simplesmente exterminaram a classe média. Agora aqui estamos nós, 15 anos depois, estamos lutando. A classe média está tentando voltar novamente. Essas são pessoas trabalhadoras, são 80, 90 horas por semana, marido e mulher, estão tentando progredir e mal conseguem. E aí vem os senhores novamente. Eles acabaram de se conhecer novamente em Davos. Eles discutiram sobre matar todo o nosso gado, nos impedindo de cultivar, tirar todo o nosso dinheiro, nos dar alguma semelhança digital com isso. Eles controlam. O que podemos fazer sobre isso? Não há nada. Apenas nos sentimos impotentes, desesperados. É um momento muito difícil para a raça humana nesse momento. Bom, isso me leva à questão sobre essas duas terras. Você fala sobre uma delas ter 4 bilhões e meio de anos e, claro, a comunidade científica concordaria com isso. Você diz que a outra que tem 6.000 anos, claro que os criacionistas concordariam com isso. Então, quero dizer, como você concilia essas duas explicações muito diferentes? Sabe, no começo era a palavra, sabe como é? Mas então o Espírito de Deus se moveu pela face das profundezas, dividiu as águas. Então ele dividiu esse planeta aquático em dois. Então no livro chamado de Éden, esse é o Éden, foi onde Adão viveu, foi onde todos os animais, plantas estavam, foi para lá que Eva foi eventualmente levada quando ela atingiu a maioridade. Então, quando eles caíram, quando foram corrompidos pelos anjos que foram para lá, Lúcifer, então o Éden foi transportado de onde estava através da fenda da Via Láctea. E isso é o que nos diz escritos antigos. E se fundiu com essa terra, bem aqui, ao redor desse sol, dessa lua. Então você tem uma terra vibracional mais elevada, um alerta de vibração mais baixa que veio junto, levou 7 meses para as coisas se acalmarem o suficiente para que Noé pudesse pousar a sua arca de milhões de anos e sair para esse planeta. Então, as almas naquela arca se misturaram geneticamente com as pessoas que estavam aqui nesse planeta. Somos o resultado de toda essa reprodução ao longo de muitos milênios. Então, agora que estamos no final e no final da era, a terra espiritual vai se separar novamente da terra temporal e vai retornar para casa com todos que vibrarão nessa frequência. Estamos vendo isso agora ao nosso redor. Estamos assistindo o que eu chamo de grande divisão, onde as pessoas que vivem na luz estão vivendo as suas vidas e os das trevas, o mundo das trevas, nem sequer compreendem que eles existem. Até mesmo os pesquisadores, até as eleições, ficam totalmente surpresos quando tem uma eleição. De onde diabos essas pessoas vieram? Vieram da luz. Você não os vê porque está na escuridão. E agora estamos vendo essa luz pela qual você e eu temos sido parcialmente responsáveis por espalhar nossas vidas inteiras ao redor do planeta, em todos os lugares que visitamos, todos os lugares que ensinamos, palestras. A luz está começando a se reunir, estão começando a se agrupar, a se unir. São paralelos, sociedades estão se formando agora na Terra. Quando as duas terras se separarem, as sociedades paralelas se separarão com isso. Você disse algo realmente interessante. Você disse que a arca de milhões de anos chegou, Noé se alojou nela. Estamos falando de uma arca espacial, estamos falando de um veículo real que você sabe, muito antigo, usado para transportar pessoas durante tempos de cataclismo. Achamos sempre que pensamos termos de naves espaciais, mas na verdade a Terra é uma nave espacial, simplesmente grande o suficiente para ter uma atmosfera externa, sermos transportados pelo espaço. 68.000 horas, temos a sorte de poder viver do lado de fora da nossa nave espacial, mas ainda é uma nave espacial. Noé chamou a sua nave de Arca dos Milhões de Anos. É por isso que chamamos o livro de A Arca de Milhões de Anos. É assim que ele chamava sua própria nave. Então, quando a sua nave pousou depois de estar no mar, pelo tempo que esteve no mar,
levou 7 meses para as ondas e tudo se acalmarem, ele chegou à Terra porque não tinha velas, motores ou qualquer coisa, então simplesmente flutuou. Mas aquela arca de milhões de anos foi a barca, foi o navio no Éden que chegou aqui. Éden. Parece como, embora esse fosse um local fora do mundo, também uma nave da qual você está falando, acho que o Éden era o planeta, sabe? Quando falamos sobre a construção de um jardim para o leste, no Éden, poderia facilmente ter sido para o leste, no Éden. Certo? Certo. Então, de novo, talvez você possa apenas explicar essa Terra que tem 4 bilhões e meio de anos. Presumo que a Terra de 4 bilhões e meio de anos tem uma frequência mais alta. E a outra Terra, esta, não. A Terra que associamos com Noé, que tem 6.000 anos, é que é uma frequência mais baixa. Essa é a frequência mais alta. Aquela que estava aqui, na qual o homem foi criado, sabe? A imagem de Deus para se multiplicar, repovoar a terra. Aquele homem estava aqui nessa terra em um nível inferior, a frequência chamada de átomo inferior nas escrituras. Em muitos escritos antigos é chamado de átomo inferior. O átomo superior estava no outro planeta com Noé, que foi poupado de qualquer cataclismo que aconteceu para misturar esses dois planetas. Então, o que você tinha era um átomo superior, as linhagens do átomo inferior se fundiram. Foi o que aconteceu quando Caim deixou o jardim do Éden e foi se casar com uma mulher na terra de... Não sei, Adão e Eva não eram as únicas pessoas na terra. Eles eram o único Adão, mas não eram as únicas pessoas que a terra também tinha pessoas, e foi aí que Caim ficou. Eu fiz com que você tivesse esse tipo de mistura nessas duas terras. Não estou entendendo muito bem como você teria 4 bilhões e meio bilhões nessa terra antiga, anos de idade. Essa é uma frequência mais baixa que os cientistas diriam sim, é isso, nosso tipo de registro fóssil mostra. Então você tem essa terra mais nova com frequência mais alta, que chegou a 6.000 anos. Estamos falando de 2 planetoides que de alguma forma se fundem vibracionalmente. Deixa eu explicar. Quando olhamos, por exemplo, para registros biológicos, botânicos, nós vemos um tipo de existência de mutação bastante estável por milhões de anos. E de repente vemos uma mudança massiva na gênese, em variedade genética. Nós vemos uma grande entrada de DNA diferente. É como uma curva à esquerda, tudo é biológico, botanicamente. A outra coisa é que a Terra não é muito densa. Na verdade, tem cerca de 1 grama, 1,2 gramas cúbicos, que é apenas um pouco mais denso que a água. Se você pegasse um balde de 5 galões, enchesse com bolinhas de vidro até a borda, então você pegaria outro galão e meio de água, despejaria no mesmo balde, caberia, porque preencheria o espaço entre todas as bolinhas de gude, para que você tivesse uma terra de vibração mais elevada, que é representada pela água, uma terra de vibração interior, que é representada pelas bolinhas de gude. Elas ocupam o mesmo espaço que o balde que representa a nossa terra, pois ela está bem. Então, essa terra de vibração mais elevada tem 6.000 anos, mais ou menos. Quando dizemos 6.000, acho que isso está bem perto do início da civilização suméria. É claro, a Bíblia fala sobre o início de humanos 6.000 anos atrás, no curso da criação. O Samã registra a data de 3.800 AC, então isso é aproximadamente 6.000 anos AC. Então eu sinto, desculpa, 6.000 anos atrás, não 6.000 anos AC. Então mais ou menos quando esse evento aconteceu, porque foi quando houve esse tipo de florescimento da civilização na Terra com os Samãs. Isso pode ser realmente, eu dei a volta ao planeta, então esse foi o nascimento. Não é apenas uma sociedade antiga, como quando o Egito entrou no Vale do Rio Nilo, como eles eram migrando. Essas pirâmides já estavam lá
estavam lá há 4.000 anos em perfeitas condições. Os egípcios não as construíram, eles as herdaram, então tentaram copiá-las. Mas também vemos isso na sociedade em todo o mundo. Aqui nesse continente, na Europa, vemos edifícios que são aquilo que representam frequências, padrões simáticos que são feitos por frequências no vidro, na estrutura desses edifícios. Aquelas pessoas não construíram esses edifícios. Esses edifícios já estavam lá, eles herdaram esses edifícios. Esses enormes edifícios de mármore sólido que você vê. Você conhece todas as fotografias em preto e branco desses edifícios, supostamente em construções com andaimes ao redor deles, mas se você olhar bem de perto, eles não estão construindo aqueles edifícios, eles estão pintando aqueles edifícios. Eles não construíram aqueles edifícios, eles herdaram esses edifícios, há milhares deles em todo o mundo. Houve muitos zenites de pessoas altamente avançadas vivendo nesse planeta. Então, eles se foram definitivamente. Essa é a nossa história, com certeza. Então, eu queria, talvez, se esse tipo de teoria de duas terras lança luz sobre o interior da Terra, teoria do interior da Terra, eu sei que você fala muito sobre isso, falaremos sobre sua expedição um pouco mais tarde. A ideia é que sob a superfície da Terra existem vastas cavernas, vastas civilizações de seres, animais e oceanos. Então você pode falar sobre, sabe, o que você acha que está abaixo da superfície do planeta? Eu vou lhe contar o que a ciência diz. Em 2006, sessões secas na Universidade de Washington, em St. Louis, conseguiu que seus alunos de pós-graduações basicamente pegassem pizza fria para fazer 600.000 sismogramas. Esses são registros de leitura que vêm de terremotos que obtemos de sismômetros, temos em todo o planeta. Eles apenas geraram esses registros. O que eles fizeram foi pegar os registros vibracionais do tempo, viagem, registros dessas ondas se propagando pelo planeta, colocá-los em um modelo de computador, onde eles poderiam fazer uma espécie de tomografia computadorizada da Terra, usando as vibrações dos terremotos como a origem da vibração. O que eles encontraram foi o que descobriram foi outro oceano abaixo do Oceano Atlântico, que era do tamanho do Oceano Ártico. Eles puderam ver nas ondas o amortecimento das ondas de água caindo na costa do interior da crista, com cerca de 1.400 quilômetros de espessura. Isso foi notável. Muita ciência foi feita desde então. Programas espaciais, programas oceanográficos, também o que chamamos de programas espectrográficos, para que não produzam vibrações, eles ouvem vibrações da Terra. 2 experimentos diferentes foram feitos, um no Japão, um em Cambridge, um na Carnegie Science. Vou explicar o último, mas o que eles começaram a fazer, ouvir as frequências que vêm do núcleo da Terra. Uma coisa que sabemos em química é que conhecemos o som, digamos que conhecemos a frequência de cada ligação molecular. Nós temos catálogos delas, sabemos que são as frequências que estávamos obtendo do centro da Terra, era realmente limpo, era uma assinatura que o ferro produz a cerca de 6.000, não faz muito sentido, mas essa é a frequência que estava produzindo. Então houve uma protuberância lateral, vou explicar. Quando eu chego ao experimento Carnegie Science, 2 laboratórios diferentes, 2 conjuntos diferentes de dados, os gráficos alinhados um com o outro foram recebidos, mas não eram dinâmicos. Estavam apenas ouvindo, como você está apenas olhando para algo sem tirar uma foto com flash. Você não está jogando fótons nele, você está apenas ouvindo. Então chega um momento da ciência, eles constroem o que é chamado de bigorna de diamante. Agora uma bigorna de diamante é feita tomando um diamante industrial, que é mais ou menos desse tamanho.
eles o cortam em dois, então dividem as metades, colocam a metade superior em um ariete hidráulico, a metade inferior no que é chamado de bigorna. Então eles colocam uma pequena tigela de metal onde eles poderiam aquecer o metal, eles colocam entre os diamantes, enchem com a coisa de ferro, então esmagaram, aplicando várias toneladas de pressão para duplicar o que eles acham que é a pressão sobre o interior do planeta, e eles não correspondiam à frequência. Então eles tiveram que disparar um laser através do diamante, aquecer aquele cristal a 6.000 graus, se alinharam perfeitamente. A única coisa que faltava era o pico lateral. Através com muita experimentação, eles finalmente descobriram que o pico lateral foi o que resolveu o problema de pressão parcial. Tivemos com o oceano por muito tempo. A pressão parcial diz que se eu pegar essa garrafa, uma amostra disso aqui, os produtos químicos que estão nesse vidro serão proporcionais aos produtos químicos que estão no líquido, chamado de lei da pressão parcial. Quando coletamos amostras do oceano, obtemos xenon. Quando coletamos amostras do espaço acima do oceano, é xenon, está faltando, não sabemos para onde foi há muito tempo, não sabíamos, agora sabemos. Foi uma forma de cristal sólida dentro do núcleo da Terra, ferro e xenônio, formando um único cristal a 6.000 graus. Isso coloca a luz apagada na faixa visível. Bom, então, o diâmetro da Terra é de 8.000 milhas. O núcleo, o centro da Terra, o núcleo tem cerca de 1.200 milhas de espessura. Há uma lacuna de cerca de 800 milhas, uma lacuna de 900 milhas na crosta. Então essa é uma vasta área. Claro, a ciência vai especular com base nesses dados acumulados por meio de testes sismógrafos, dispositivos, sabe? Há essas rochas aqui, esses cristais ali, sabe? Essa lava derretida está aqui, mas nós sabemos, nos últimos tempos, sabe? Há mais de 100 anos, houve pessoas que disseram que foram levadas para o interior da Terra. Claro, você tem pessoas que veem naves espaciais entrando na Terra. Você conhece muitos dados vindo de fontes não científicas dizendo que existem essas vastas áreas sob a Terra. Você conhece cidades como, por exemplo, Shambhala. Cidade de Shambhala é supostamente uma dessas civilizações do interior da Terra. Então, sabe, onde isso se encaixa em termos do interior da Terra? Vamos analisar um de cada vez. Eu li todas as histórias, eu tenho que tomá-las como fatos. Elas parecem ser experiências pessoais, mas são fatos não corroborados. Não posso refutar nenhum deles. Cidades totalmente plausíveis, porque para que haja um oceano no interior da crosta significa que é líquido, significa que está a menos de 212 graus. E se você tivesse um núcleo a 6.000 graus, a propósito é igual à superfície do Sol, não a coroa, mas a superfície, a 800 milhas de distância isolada, você pode ter um ambiente habitável onde a vida poderia prosperar no interior da crosta. Então, tudo isso faz sentido quando você olha os scripts, o que é chamado, tem uma sigla, mas eu vou apenas dizer, uma pesquisa de raias, como a raias que foi feita em 2009, após o grande evento que aconteceu no Ártico. Em 2008 tivemos um inverno muito estranho, quente, tivemos um vento predominante como um vórtice polar, apenas lateralmente criou tanta força no gelo, um enorme pedaço de gelo quase do tamanho do estado de Rhode Island se quebrou, tornou a passagem noroeste navegável pela primeira vez. Talvez 20.000 anos, não sabemos, realmente não sabemos. Não há nenhum registro de que ele tenha sido navegável, exceto naquela época. No verão seguinte, Scripps fazem essa pesquisa na Malásia, eles vão lá, coletam amostras
porque os raios são muito sensíveis à poluição, às mudanças químicas, mudanças de temperatura na água, sofrem mutações na Amazônia, o que eles encontraram normalmente, cerca de 50 a 200 mutações diferentes, mas em 2009 eles encontraram 1.500, muitas delas eram espécies novas, muitas delas eram espécies muito antigas, como tubarões, cobra, lula, dorsais, coisas que não víamos há milhões de anos, estavam vivos, eram adultos nadando por aí, nós os pegamos na costa da Malásia. Então, é provável a origem disso foi aquele evento que aconteceu em 2008, onde aquela seção do oceano se tornou aberta ao ar e essas criaturas saíram do centro do oceano para o nosso oceano, entraram na corrente do Golfo, desceram para a Malásia. Isso apenas faz total sentido agora, quando você pega outro conjunto de dados que você falou sobre OVNIs. Isso é algo que eu mesmo fotografei à luz do dia, com 2 câmeras digitais diferentes. Eu sei que elas existem. Eu vi uma bem de perto, a cerca de 8 quilômetros de distância, era grande. É confuso, mas nós fotografamos. Eu tirei várias fotos. Nós sabemos que existem OVNIs, há testemunhas oculares em todo o planeta, todos os tipos de evidências de que existem. Então, fizemos basicamente 4 perguntas. Para onde eles vão quando não estão voando? Eles não voam o tempo todo, eles têm que pousar, eles têm que fazer as coisas direito, eles têm que conseguir algo para comer, eles têm que se propagar, eles têm que fazer coisas. Onde eles vão? Bom, eles não estão pousando na superfície porque ninguém pode ver. Eles têm que ir para algum lugar, no fundo do mar ou dentro da Terra. 3 perguntas são muito simples. Se eles forem, digamos, tripulados por pessoas de fora do mundo, não desse mundo, mas de algum outro mundo, perguntamos por que eles estão aqui e onde estão as naves, sabe? Porque eles estão aqui, qual é o propósito deles? O que eles querem fazer? De onde vieram? São as perguntas básicas que temos, não temos respostas para essas perguntas. Eu pensei que conseguiríamos algumas divulgações, mas não chegamos nem perto disso. Não sabemos onde estão as naves, não sabemos de onde eles vêm, não sabemos por que estão aqui. Eu sei que houve um artigo recente especulando sobre a hipótese de que muitos dos OVNIs, em vez de serem como veículos de fora do mundo, serem interdimensionais, vindos de alguma outra dimensão, na verdade vêm do interior da Terra, onde existem vastas áreas na parte inferior do oceano, abaixo da Terra. Então, isso parece ser uma explicação muito importante. Parece que você concorda com isso. Eu não posso refutar. Eu não posso refutar. Se houver espaço lá, eu posso te dizer, como cientista, haverá vida. Certo, certo. É bom saber. Há um livro de autoria de um romeno muito interessante, supostamente um informante chamado Radu Cinema, e o livro é chamado de Dentro da Terra. Ele afirma, conforme você se aprofunda mais na Terra, que a estrutura da Terra é muito diferente do que a ciência moderna deduz com base em estudos sismógrafos. Ele afirma que o interior da Terra está estratificado em termos de densidades vibracionais à medida que você passa de uma terceira densidade para uma quarta densidade, para uma quinta densidade. Quanto mais altas as densidades, conforme você se aproxima do núcleo da Terra, ele diz que o núcleo do planeta é um sol interno que vibra em uma frequência muito alta, 7ª, 8ª, não tenho certeza de qual frequência, que nenhum instrumento pode ir tão longe e que todos os dados científicos modernos são baseados em especulações errôneas ou deduzidos de instrumentos que não funcionam em termos de penetração no interior da Terra, que eles apenas refletem um desse tipo de barreiras, como da terceira densidade para a quarta, e assim por diante. Eu ouvi isso, é por isso que eu dou credibilidade
aos métodos japoneses de Cambridge, porque eles não estão transmitindo nada, estão apenas ouvindo, são eles que estão captando essas frequências que estão saindo da Terra até as densidades. Eu também não posso refutar isso, também não sei como são as condições no interior do planeta. Eu já tenho muita dificuldade com as condições do lado de fora do planeta. Odeio a gravidade, ela faz coisas terríveis comigo. Mas eu acho que a gravidade fica cada vez menor à medida que você avança no planeta, para que eu possa ver aquelas densidades mudando. É uma teoria fascinante. Eu definitivamente adoraria, acho que você teria que ir para a Terra, é exatamente isso que você está tentando fazer. Porque eu sei, quando você viajou para o Havaí, fez uma apresentação, você estava falando sobre a expedição da Terra Interior que você estava organizando. Onde isso está? Eu quase não voltei, apenas o Havaí é incrível. É claro que é preciso muito dinheiro para juntar essas coisas, mas normalmente pensamos no dinheiro, nós apenas trabalhamos duro, juntamos tudo, peça por peça. E em 2021, sinto muito, foi em 2020, na verdade, tínhamos planejado a nossa primeira etapa. Tínhamos todos os nossos passagens compradas, todas as nossas passagens de avião compradas. Eu e minha equipe íamos para Moscou, depois íamos para São Petersburgo, depois íamos para o norte, que é onde está o porto, é onde fica a empresa de transporte que constrói esses motores nucleares, quebra-gelos. Íamos visitar o navio, fazer algumas filmagens, entrevistar a companhia de navegação com a nossa empresa de fretamento. Basicamente, prepararíamos as bases para levar 100 cientistas de suas universidades ao navio e de volta por 15 dias, para tentar ver se podíamos verificar essa abertura na crosta, que aliás está a 4.400 metros abaixo da água, então é muito profundo. Mas ainda poderíamos ter instrumentos que poderíamos enviar, coletar amostras do fundo, que ninguém nunca viu antes disso. A área da Terra nunca foi navegada por humanos antes. Então estávamos entusiasmados com isso. Tínhamos ótima relação de trabalho com os russos. De repente, eles trancaram o mundo inteiro. E quando o mundo ficou desbloqueado, estávamos em guerra e não conseguimos comprar nem molho de salada russo, só isso. Quanto mais alugar um quebra-gelo movido à energia nuclear russa. Falei com a empresa, eles não estavam fazendo nenhum movimento no Ártico, apenas na Antártida. Isso é muito interessante. O que acontece com o arrebatamento, todos os cenários do fim dos tempos? Há muitas pessoas falando sobre essas possibilidades. Você falou sobre as duas terras, as pessoas estão falando sobre os dois presidentes, as pessoas estão falando sobre o arrebatamento. Então, o que está acontecendo agora? Há muitas discussões sobre tribulações, pré-tribulações, pós e arrebatamento. O conceito de arrebatamento é muito extra-bíblico, ou seja, não existe na Bíblia. Tessalonicenses fala sobre conheço os justos sendo levados a um piscar de olhos. Então, olha para baixo e vê a queimadura perversa. Francamente, eu não quero estar lá. Eu simplesmente não tenho vontade de estar nas arquibancadas e assistir a 8 bilhões de pessoas queimarem. Não é minha ideia de diversão. Coloquem no marco zero, vamos acabar com isso. Eu não acho que o arrebatamento seja real. Eu acho que o arrebatamento é um engano para nos afastar das verdadeiras frequências vibracionais que constituem a vida, sendo chamada de planeta Terra, que um dia a alma, a parte espiritual do planeta Terra, irá para casa. E nós iremos com ela, ou não. Eu acho que é isso que realmente vai acontecer. Eu acho que a grande divisão está ocorrendo enquanto falamos, estamos observando isso, vendo isso todos os dias na sociedade, nas pessoas com quem trabalhamos, famílias, aqueles que estão vibrando em alta frequência, nos damos bem, nos encontramos com quem almoçamos, conversamos, onde nossas crianças jogam futebol juntos. As outras pessoas da frequência sombria, nós nem vemos, nós nem interagimos com eles.
É como se nossa sociedade já tivesse se dividido, estivéssemos apenas esperando a Terra acabar com isso. Então, como está a Terra? Vai acabar com isso? Vai haver alguma divisão real? Uma separação em termos de algumas pessoas vão experimentar algo utópico que vai se mudar para alguma terra utópica, outro grupo vai se mudar para uma terra que está implodindo, como a divisão vai acontecer. As duas terras são bem diferentes. Uma é rock e metal e a outra é vibração mais elevada, basicamente uma força vital. Então, o que as pessoas vão sentir é que eu lembro de quando éramos crianças, sabe? Costumávamos ir à igreja todos os domingos, até eu chegar aos 40 anos, sabe? Mas era como se você fosse à igreja, tivesse esse tipo de sentimento de limpeza, depois saísse da igreja, uma luz linda, um dia lindo, você ia jogar futebol, a semana estava indo um pouco para o sul, na quarta, você começava a ficar... começava a se arrastar até chegar o domingo, voltar para o outro lado da linha. Como eu cresci, envelheci, aquela linha ficou cada vez mais ampla. Então, de repente, você não podia simplesmente pular de um lado para o outro, de domingo até o resto da semana. Você tinha que escolher um lado, porque simplesmente não podia correr rápido o suficiente para voltar para o outro lado em um dia. É onde estamos hoje. As pessoas estão fazendo escolhas, as pessoas estão tomando decisões sobre como viverão. Os casamentos estão se desfazendo, as pessoas estão se afastando das suas famílias, as famílias estão se dividindo, nunca mais nos falamos, estamos vendo essa divisão acontecer. A divisão agora está clara, se transformando em uma reunião desses grupos de ambos os lados. O lado azul, o lado vermelho, como você quiser descrevê-lo, os globalistas, as pessoas que queremos cultivar a terra, a divisão está em todos os lugares, estamos vendo isso acontecer. O planeta vai passar por alguns cataclismos quando começar a se desintegrar, e eu acho que em 2046 teremos uma micronova solar. Isso acontece a cada 12 mil anos. Isso pode ser o evento em que isso se divide. Bom, na Terra é muito interessante. Então, estamos falando sobre uma possível micronova daqui a 22 anos no futuro. Isso seria um fator que explica por que o governo parece estar mais aberto agora às informações sobre OVNIs. Eles querem divulgar essa tecnologia para preparar a humanidade? Eu não sei o quão aberto eles estão. Eu coloquei muita pressão sobre eles, sobre meus colegas. Eles não estão cedendo, eles simplesmente não querem saber. Estive fazendo essas perguntas ao pessoal. Eu teria apenas dito que tenho 3 perguntas para você. Primeiro de tudo, você os conhece, conversou com eles, você passou algum tempo com eles. Eles estão aqui, de onde eles vieram? Onde está a nave? Onde está a nave? Eu quero ver a nave. Vamos ver a nave. Agora mesmo, eu colocaria muita pressão sobre eles para nos mostrar o que eles têm. Eles não têm mais motivo para esconder essas coisas de nós. Certo. Se as pessoas no governo tivessem conhecimento de alguns dados dizendo que em 22 anos haveria uma micronova, então você pensaria que eles começariam o baile para preparar a infraestrutura se eles precisarem tirar muitas pessoas do planeta ou protegê-las durante algum evento desse tipo? Acho que eles estão apenas pensando em si mesmos. Estou observando, construindo bunkers o mais rápido que podem, mas eles estão construindo para nós, estão construindo para nós. Tenho novidades para você. Eu acho que você deveria ir em frente, entrar naqueles bunkers. Faça isso agora. Nós cuidaremos disso a partir daqui. Então, o que fazer? Você vê acontecendo em termos dos próximos 5 ou 10 anos. Você está otimista ou pessimista? Eu estou muito otimista. Eu acho que a energia que temos para sentar, conversar, para toda essa guerra, eu acho que é muito forte. Nunca foi tão forte na Terra. Então eu estou muito otimista. Eu acho que nos próximos 8 ou 9 meses vamos nos afastar dessa imprensa, dessas guerras. Não vou falar sobre isso novamente pelo resto da minha vida, talvez pelo resto da vida dos meus filhos. Vamos começar a falar sobre como nos damos bem,
como um planeta, não como globalistas, mas como nações, como comunidades, como nos damos bem, como fazemos isso acontecer, como você nos alimenta, como nos fornecemos energia, como compartilhamos esse mundo. Eu acho que a energia, pela primeira vez na história da humanidade, existe para que isso aconteça. Eu concordo com você, eu acho que isso é uma visão muito positiva. Eu acho que é como a missão da exopolítica para sempre. Para sempre. Eu acho que essa é provavelmente uma das condições que temos que alcançar como planeta antes que as sociedades extraterrestres evoluídas mais positivas comecem a se revelar, que alcancemos esse tipo de paz planetária onde vocês vão para a guerra entre si, torna-se impensável, assim como hoje é impensável que a França e a Alemanha entrem em guerra entre si, enquanto você volta 1000 anos da história, eles sempre estiveram lutando, agora é impensável. Então, precisamos chegar a isso. Acho que o que você disse é muito importante. Eu acho que as pessoas do planeta não estão dizendo mais guerra, não querem mais guerras. Vamos acabar com elas. Quando isso acontecer, os extraterrestres positivos poderão se revelar. Passamos por um ciclo de 4 fases. Eles fizeram isso por milênios. Misericórdia, paz, justiça e guerra. Quando chegamos a uma situação terrível, onde as coisas são tão opressivas, gritamos por misericórdia, e a misericórdia vem, sempre vem na história, depois da doença, depois do terremoto, depois dos vulcões, das marés, onde a misericórdia sempre chega. Há um período de paz, nessa paz que estamos reconstruindo, estamos planejando, estamos nutrindo, estamos cuidando uns dos outros, estamos reconstruindo. Mas em cada sociedade, cerca de 2% dos seres naquela sociedade se recusará a obedecer à lei. E por isso trazemos obras de justiça. Encarceramos os ruins realmente, para que possamos manter nossa sociedade segura. Temos policiais, xerifes, sabe, monitores, se quiser, mas eventualmente o que acontece, os maus começam a entrar na liderança, nos que chamamos de reinados dos juízes, eles corrompem o sistema, então a justiça para de funcionar. E o que acontece é que 98% das pessoas veem que 2% das pessoas nada está acontecendo com eles. Quando eles chegam ao poder, conseguem armas, conseguem aviões, conseguem helicópteros, bombas, então as pessoas clamam pela guerra. Essa é a justiça definitiva. Agora estamos no ciclo de justiça, estamos chegando ao fim. Se não conseguirmos justiça, logo, eu temo que entraremos em guerra, mas tenho quase certeza de que há um impulso mundial por justiça contra essa força que está tentando dominar o nosso planeta. Eu acho que é uma ótima maneira de trazer a entrevista até o fim. Eu só quero dar a você a oportunidade de dizer aos meus espectadores: bom, gente, terminou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma, apesar dele me confundir um pouco, ele vai para frente, vai para trás, mas ele é um cientista. Ele é um cientista, então ele tem que colocar o preto no branco, né? Mesmo assim, ele diz que dentro de 8, 9 meses a gente está entrando num período de harmonia. E que nas palavras meio difíceis dele, a separação do joio do trigo já está acontecendo. Há 2 terras, uma de uma dimensão elevada e outra de baixa densidade, né? Que é para onde a gente sabe o que está acontecendo, né? Então é isso. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.